A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos que estiverem vendo esse vídeo. Hoje é mais um dia de bênção, é mais um dia de vitória, é mais um dia que nós vamos aprender mais da parte do Senhor. Nós vamos aprender mais de Deus. Deus é quem nos guia, mas vamos aprender. O nosso canal, eu vou mostrar para você mais uma vez, o nosso canal é Conhecendo Deus. Então, o nosso canal é Conhecendo Deus. Então, que você possa estar preparado hoje. Se prepare. Vamos nos preparar para conhecer mais de Deus. Hoje com uma história interessante. Uma história onde as pessoas, muitas vezes, naquela época, mesmo sendo estudiosas, mas elas tinham muitas dúvidas a respeito de Jesus. Como hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Tem muitas pessoas hoje que têm essa dúvida sobre Jesus, sobre quem é Deus. Então nós vamos hoje lá para o Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos. O nosso canal é esse, canal Conhecendo Deus. Então nós vamos hoje para o Evangelho de João, capítulo 3. E nós vamos pegar do versículo 1 até o versículo 17. Então, do versículo 1 até o versículo 17, e nós vamos pegar alguns pontos fundamentais para que possamos aprender hoje a respeito de Deus. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 2. Aliás, 3. Evangelho de João, capítulo 3. Então, você vai abrir o Evangelho de João no capítulo 3. Vamos fazer isso. Você vai abrir no capítulo 3 e nós vamos começar a partir do versículo 1. Nós vamos até o versículo 17, aonde nós vamos hoje estudar a respeito de um homem chamado Nicodemos, ou seja, hoje é o novo nascimento. Eu vou colocar aqui para vocês, a imagem do nosso tema de hoje. A imagem do nosso tema de hoje é essa aqui. Hoje nós vamos falar do novo nascimento. O novo nascimento, né, que Cristo fala para Nicodemos, que esse novo nascimento também tem que estar na nossa vida. Nós temos que nascer de novo. Agora, por que temos que nascer de novo? Hoje nós vamos estudar sobre isso. Quero dizer a vocês que estão no Facebook, você está no Facebook, quer mandar alguma mensagem, quer mandar algo, você pode mandar. Mas eu só vou ver depois da live. Eu ainda estou me aprimorando ainda aqui no OBS e estou devagarinho aprendendo para que possa fazer algo melhor para vocês. E preciso ainda de configurar algumas coisas para que as pessoas que mandarem mensagem pelo Facebook, eu possa ver aqui também para colocar e também para responder a elas caso necessário. Então fica assim, vocês podem mandar a mensagem que vocês quiserem lá no Facebook e quando for depois que terminar a live eu vou ler e vou responder a todo mundo. Eu vou dar uma curtida, eu vou responder. Se for uma pergunta, eu respondo. Entendeu? Se for alguma outra coisa, eu dou uma curtida, mas eu vou ver todas as mensagens, que eu vejo todas as mensagens, e depois eu passo para vocês, tá ok? Eu passo para vocês. Então é isso. Vejo todas as mensagens. Hoje nós vamos falar do novo nascimento. Vamos falar sobre o novo nascimento. Então vamos lá. Não vamos perder mais tempo. Vamos falar sobre o novo nascimento. E não esqueçam, quer mandar alguma mensagem pelo Facebook? Mande pelo Facebook. Se você quiser entrar no meu canal no YouTube, você vai lá no YouTube, coloca Eduardo Bezerra e você vai entrar no meu canal no YouTube. Tá ok? Então você mande a mensagem no Facebook e eu vou estar, depois que terminar a live, lendo. E se for alguma pergunta, eu vou estar respondendo. Tá ok? E vamos seguir aqui para que nós possamos aprender mais de Deus. Aprender mais do Senhor.
Então vamos lá. Então, se você já pegou sua Bíblia, você já abriu sua Bíblia, então nós vamos agora, vou passar o versículo para que você possa entender, né? Junto comigo, você vai ler junto comigo primeiro. Nós vamos ler, depois é que nós vamos aprender, né? Aprender o que Jesus foi fazer, por quê, como aconteceu. Então nós vamos aprender. Então vamos lá, vamos ler primeiro, para que a gente possa entender. João capítulo 3, versículo 1 diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar no ventre de sua mãe e nascer? Tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Veja que coisa. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitai o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falasse das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então aqui são os versículos que iremos estudar hoje. Os versículos servirão para o nosso aprendizado de hoje, que é falando sobre a questão do novo nascimento. Então, para que você possa entender, Jesus ele está lá pregando, e Nicodemos ele está sempre observando a Jesus. Nicodemos está observando. E ele vê que tem algo diferente, porque os fariseus naquela época eles queriam condenar Jesus. Eles queriam porque eles não aceitavam a pregação de Jesus. Eles não aceitavam porque Jesus era filho de um carpinteiro. Eles não aceitavam a simplicidade de Cristo. Eles não aceitavam porque Cristo estava conquistando milhões e milhões de adeptos. Isso era inveja. Que hoje também no nosso meio hoje tem. Existe muito desse tipo hoje de inveja. E aqui, o versículo 1 ele já começa. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ou seja, entre os fariseus tinha um homem chamado Nicodemos.
Ele era príncipe dos judeus. Ele era um fariseu. E esse fariseu, ele estava vendo, estava observando a Jesus, estava vendo como Jesus agia, de que forma, e o que Jesus fazia. Ele era curioso, ele estava querendo ver, ele estava querendo saber por que aconteciam esses sinais, por que este homem falava desse jeito, quem é este homem? Quem é este homem? Ele tinha essa curiosidade. Porque até então aqueles que pregavam para ele diziam que era falso profeta, era vindo do demônio, não era de Deus, porque era isso que ele escutava na sinagoga. Era isso que os fariseus diziam, enfeitavam a cabeça dele com isso. No versículo 2 ele vai até Cristo porque ele quer tirar a prova. Ele quer saber se aquilo que diziam a ele é verdade, se vinha realmente da parte do maligno. E ele diz, este foi ter de noite com Jesus, ele foi escondido. Ele foi ter de noite, ele esperou um momento para ir se aproximar de Cristo. Ele foi escondido com medo de represália. Ele foi escondido com medo de algum dos amigos dele lá ver. Ele foi escondido. E ele foi à noite. E ele disse, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Veja, ele tinha uma dúvida. Como é que pode uma pessoa má, que o povo prega que ela é má, que o povo prega que ela é do maligno, fazer tais coisas boas? Não! Tem alguma coisa errada, eu tenho dúvida sobre isso e eu vou tirar a prova dos 9. Então Nicodemos, ele vai até Cristo e diz, Deus tem que ser com ele, para que ele possa curar, para que ele possa fazer esses sinais, esses prodígios, Deus tem que ser com ele, não pode ser diferente. Ele tinha essa dúvida. E eu pergunto, você tem essa dúvida? Você tem a dúvida que Jesus Cristo, ele é filho de Deus? Você tem essa dúvida? Então, se você tem a dúvida que Cristo é filho de Deus, você coloca aí no comentário, você comente lá, que a gente pode debater sobre isso depois. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Veja que interessante. Epa, você tem que abrir os olhos. Jesus diz, você tem que nascer de novo. Nascer de novo? Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, veja, aquele que não nascer, aquele que não quiser enxergar, aquele que não quiser ver, não pode ver o reino de Deus, ele não vai conseguir. Porque nós temos que abrir o nosso coração, os nossos olhos, a nossa mente, para que Deus ele possa entrar. Para que possamos enxergar com os olhos de Deus. E Jesus diz isso a ele. Você tem que nascer de novo. Assim como eu tenho que nascer, você tem que nascer, nós temos que nascer. Se nós não nascermos de novo, nós não vamos entrar no reino de Deus. E Nicodemos diz o quê? Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Veja, ele não entendia. Ele não entendia porque o conhecimento dele estava limitado. Ele não entendia o que Cristo estava falando. Porque não é você, porque você já é velho, ou porque você já tem uma certa idade, que você vai ter que morrer ou nascer, ou entrar no ventre da mãe, assim como Nicodemos perguntou. Não. Esse tipo de nascimento é diferente. É um tipo de nascimento totalmente diferente. É um tipo de nascimento que nos mostra uma vida nova, uma vida sem preconceito, uma vida sem pecado, uma vida sem querer mal do próximo, uma vida onde todos podem viver com amor, com harmonia, respeitando um ao outro. Isso é ter um novo nascimento na sua vida. Uma vida sem mentira, sem hipocrisia, sem enganar as pessoas. Isso é ter um novo nascimento na minha vida e na tua vida. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
Jesus aqui já vai mais além, diz, é um batismo da água e do Espírito. Não pode entrar do reino de Deus. Primeiro da água, porque você é batizado nas águas. E do Espírito, porque você se encherá do Espírito Santo de Deus, para que você possa começar a sua caminhada, começar a entender e a ser ensinado por Deus, a ter dentro de você algo poderoso que vai te ajudar a se transformar e a ser guiado para Deus, que é o Espírito Santo. Então a água, você é batismo nas águas. E é ser cheio do Espírito Santo. Então Jesus vai muito além ainda aqui. E para que você possa ser cheio do Espírito Santo, você tem que deixar o eu de lado e começar a agir agora como Jesus Cristo agia. Começar a falar como Jesus Cristo falava. Começar a ter atitudes que Jesus Cristo teria se ele fosse você. Isso é o novo nascimento. É nascer de verdade. Não nascer de novo do ventre da mãe, mas nascer, morrer para o mundo e nascer para Deus. E Jesus Cristo diz, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne, ele vai pensar com as obras da carne. Ele vai cair em tentação. Mas o que é nascido do Espírito, o que deixa se encher com o Espírito de Deus, ele vai colher os frutos do Espírito. Que está lá em Gálatas capítulo 5. Os frutos da carne é prostituição, é mentira, é o pecado. Esses são os frutos da carne. Os frutos da carne te levam à destruição. Por quê? Porque você é levado a pecar. Mas aquele que deixa que o Espírito, ele nasce do Espírito, ele tem o quê? Os frutos do Espírito. Que é benignidade, bondade, amor, mansidão. Então é isso que Cristo quer dizer. Tem que nascer de novo. Tem que amar o teu inimigo. Isso é nascer de novo. Tem que perdoar. Isso é nascer de novo. Veja a diferença. Veja como Cristo ensinava. E nos ensina até hoje. Cristo nos ensina aqui que nós temos que ter o fruto do Espírito. Que nós temos que ter o Espírito Santo habitando em nós. A própria Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, se você aceitou Cristo como Salvador. E agora, é nascido do Espírito, deixou as coisas da carne de lado, você vai viver em Espírito. E a sua vida vai mudar. Vai mudar a sua vida. Todo dia você vai aprender. Então temos que ter os frutos do Espírito e não os frutos da carne. Os frutos da carne nos levam à queda. Os frutos do Espírito nos aproximam de Deus. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Por isso que ele não se maravilhe, não. Você tem que nascer de novo. Mas nascer com espírito excelente, nascer com coração limpo, nascer para abençoar as pessoas, para mostrar que há esperança, para mostrar que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é aquele que veio para mostrar a todos nós que nós temos esperança de conhecer a Deus através dele. Então não se maravilhe de nascer de novo. Porque Deus ainda tem muito mais. Para mim, tem muito mais para você. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus diz aqui que você que é nascido do Espírito, você é livre. Você é livre para você voar.
Em João capítulo 3, versículo 8, aqui diz. Você é livre para voar, você é livre para você agir, fazer, porque você está livre do pecado. Você está livre da morte. Você está livre. Você agora nasceu. Você nasceu para Deus. Você quis nascer para Deus. Você quis vir para Deus. Então você nasce de novo. Seu espírito é renovado. Você recebe o Espírito Santo, a promessa que Deus tem dado para derramar sobre cada carne, sobre cada um de nós. Lá em Joel está escrito, nos últimos dias haverá o derramamento do meu Espírito sobre toda a carne. É o que está acontecendo no meio de nós hoje. É isso que está acontecendo. E Jesus fala, isso é nascer. Jesus ensina isso. Jesus não veio para a guerra. Jesus não veio para brigar. Jesus não veio para matar. Não. Ele veio para mostrar que nós temos que mudar, que nós temos que nascer de novo, que nós temos que ter uma mudança radical de caráter. É isso que Jesus diz quando ele fala no novo nascimento. É mudar o caráter. É mudar o caráter, é mudar, é saber que precisamos deixar coisas que nos afastam de Deus para trás e começarmos a agir de forma diferente, se enchendo mais uma vez de Deus e da sua presença. Mudança radical de caráter. E aí Nicodemos ainda diz, como pode ser isso? Nicodemos ainda não entendeu. Como pode ser isso? Ele não entendeu ainda. Como muitos de nós não entendemos ainda. Tem muitos de nós dentro da igreja sem entender. Tem muitos de nós que estamos fora da igreja porque não entendemos. Mas precisamos voltar ao Evangelho, precisamos voltar a Cristo, precisamos estudar, aprender com as Escrituras quem é Deus, para que possamos entender o que é que Deus quer para a nossa vida. Jesus respondeu e disse, tu és mestre de Israel e não sabeis isso? Sabe por que Jesus perguntou isso a ele? Jesus diz logo, tu és mestre de Israel e não sabeis isso? Porque Nicodemos era um fariseu, era uma pessoa que estudava a Escritura, era uma pessoa que estava ali direto todos os dias estudando e meditando na palavra. Mas ele não entendia, porque faltava algo em sua vida, faltava ele nascer de novo, faltava ele se desprender de certos ensinamentos errados que tinham dado a ele, para que ele pudesse crescer na graça e no conhecimento e no ensinamento correto de Jesus Cristo. Então ele precisava disso. Assim como eu preciso, assim como você precisa. Nós precisamos de abrir as nossas mentes, o nosso coração para a entrada do Evangelho de Deus, para que possamos cumpri-lo com a nossa vida. E daí, nós realmente nascermos de novo. Ele estudava a Bíblia, fazia muita coisa, como muitos de nós fazemos. Mas não entendia. Ele não entendia. Como pode ser isso? Ele não entendia. Na verdade, digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Veja, nós dizemos o que sabemos, testificamos o que vimos, e não aceitaram o nosso testemunho. Eles não aceitavam. Os fariseus, eles não aceitavam o testemunho de Jesus. Eles não aceitavam Cristo. Eles queriam um Cristo que viesse para brigar por Israel, para matar todas as nações e deixar a sua nação de Israel. Eles queriam alguma coisa assim, desse tipo. Eles queriam ser subjugados às outras nações, e Cristo não veio para isso. Cristo veio para fazer algo diferente. Cristo veio para mostrar o amor. É esse amor que Cristo mostrou que nós temos que aprendê-lo, tê-lo em nós. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Veja, eles viram sinais, viram os prodígios, mas não queriam acreditar. Imagina se Deus fosse falar das celestiais, aí é que eles iam enlouquecer. Aí é que eles não iam acreditar mesmo.
E muitos de nós hoje estamos indo pelo mesmo caminho, porque não estamos querendo dar ouvidos ao que realmente vem de Deus, ao que realmente vem do céu para a nossa vida. Em João capítulo 3, versículo 13 diz: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Veja o que é que Jesus diz. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Para você ver. Quem foi que desceu do céu? Quem foi o único que estava com Deus? Que nós aprendemos ontem que ele estava com Deus aliás, ontem, né? Que foi o nosso primeiro estudo. Foi João capítulo 1, que o Verbo se fez carne, que estava ali com Deus o tempo todo, que veio de lá. Foi Cristo. Cristo foi o único. É o único que conhece as coisas celestiais, é o único que conhece as coisas do céu, é o único que conhece aquilo que também acontece aqui na terra, porque ele presenciou, porque ele participou da criação, porque ele fez tudo isso. Então é Cristo. Foi o único. E ele se apresenta a Nicodemos. Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está nos céus. Ninguém, só ele. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Veja. Moisés, quando ele fala dessa parte, ele vai lá para trás, lá para o Antigo Testamento, quando o povo de Israel tinha desobedecido de novo ao Senhor naquele tempo lá, ainda com Moisés. E aí Deus manda Moisés fazer a serpente para que todo aquele que olhasse para a serpente, a cobra, não morresse com a picada da cobra. Para você ver a questão. Então, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus aqui ele já fala da sua crucificação. Ele já fala para Nicodemos que ele será levantado na cruz. Que ele será morto na cruz. Aqui para Nicodemos, praticamente, Jesus Cristo já vai falando tudo sobre a salvação. Sobre o que ele veio fazer. Sobre o que ele desceu do céu para cumprir aquilo que ele veio determinado por Deus para fazer. Ele já explica a Nicodemos que aqui eu vou ser crucificado. Aqui eu vou ser punido. Para que vocês possam ter a salvação. Para que você, que nós pudéssemos ter a salvação. É para isso. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que crê naquele que será levantado, naquele que morrerá na cruz, mas ressuscitará no terceiro dia, tenha a vida eterna. Então Jesus disse, se vocês crerem em mim, creem que eu sou o Filho de Deus, se vocês acreditarem nos milagres que eu faço e vou continuar fazendo, se vocês acreditarem na minha caminhada, se vocês seguirem a mim, eu conduzirei vocês até meu Pai que está no céu. E aí vocês vão ter a vida eterna. Praticamente é isso que Jesus nos disse a Nicodemos e está nos dizendo hoje. É isso que temos que ter. É isso que temos. Nós temos o Cristo para nos conduzir. Nós temos Cristo para nos guiar. Nós temos Cristo para nos levar até Deus. Temos Cristo para nos ensinar quem é Deus e o que Ele quer das nossas vidas. Nós temos a Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ali ele já fala da doação, que Deus ele é tão caridoso, tão amoroso, ama tanto as pessoas, tanto desse mundo, que mandou o Filho, o primogênito dele,
para passar por dificuldades, para passar aqui por muitas coisas, sofrimento, morrer numa cruz, ressuscitar no terceiro dia e mostrar que há salvação e fazer um novo concerto para que nós, através da graça, possamos ser salvos. E salvos por Cristo. Salvos em Cristo, porque Cristo é o único que nos ensina quem é Deus. É o único que nos ensina como conhecer a Deus. Só através dos passos de Jesus vamos conseguir chegar até o céu, até onde Deus está. Então é isso que Jesus fez. Então Deus manda, porque Deus ele já começa a ensinar de Deus. Deus é tão amoroso que ele viu o filho dele sofrer, ele viu o filho dele passar por privações, ele viu o filho dele padecer, ser chicoteado, carregar uma cruz, ir até o Monte das Caveiras, ser lá pregado na cruz, levantado, morrer. Deus viu tudo isso e deixou que tudo isso acontecesse por amor de mim, por amor de você. E Jesus fala isso para Nicodemos e está falando para mim e para você neste momento. Que nós temos que nascer de novo. Nós temos que nascer de novo, não adianta. Não adianta querermos abrir a nossa boca e dizer eu tenho Jesus, mas falamos mal dos outros, fofocamos, mentimos, fazemos coisas que desagradam a Deus. Então isso não é nascer de novo. Não nascemos de novo dessa forma. Mas precisamos nascer de novo. Porque só nascendo de novo é que vamos ter realmente uma vida extraordinária com o Senhor. Uma vida extraordinária com Deus. Se é isso que você quer, se é isso que você busca, então entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Pode ter certeza que ele fará. Pode ter certeza. Então deixa Deus te guiar. Assim como Deus ele estava guiando Nicodemos. Vem cá, Nicodemos, eu vou lhe explicar. Eu vou lhe explicar assim como ele está nos explicando. Aqui no texto. E ele começou a falar. E Deus amou o mundo, você quer ver? Vamos para o texto seguinte, o 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Veja só, vamos parar aqui nessa primeira parte. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo. Ele não veio condenar. Ele chega, olha, Deus, ele não veio condenar o mundo, não. Deus não quer, ele mandou o Filho dele, não foi para condenar o mundo. Como muitos queriam. Muitos queriam guerra, muitos queriam sangue, muitos queriam coisas que olho por olho, dentro por dentro. Jesus Cristo vai mudar isso aí. Agora o maior é o amor. Nós temos que amar as pessoas. Nós temos que amar. Vamos amar. Temos que amar as pessoas. É desta forma. Porque veja, o primeiro logo diz, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condená-lo. Não para condenar o mundo. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus veio para te salvar. Jesus veio para te amar, para dizer que há esperança, que você vai conseguir. Jesus veio para te dizer que ele te ama, que ele te quer. Jesus veio para te dizer que você é mais do que vencedor. Mas para isso você tem que nascer de novo. Você tem que entender que ele é o teu Salvador. Você tem que entender que ele é quem vai te guiar até Deus. É como eu disse ontem, no nosso estudo, não adianta procurar terceiros. Não adianta procurar Pedro, Paulo, não. Pedro, Paulo, os apóstolos de Cristo, eles fizeram o papel deles. Eles buscaram a Cristo, eles fizeram a vontade de Deus, eles conheceram a Deus através de Cristo e buscando o que? A sua salvação. Eu e você
Nós temos que fazer o que eles fizeram. Nós temos que buscar a Cristo. Nós temos que andar segundo Jesus andou. Nós temos que andar com os passos de Jesus. Nós temos que agir como Jesus agia. Nós temos que ter uma mudança radical de caráter. Nós temos que começar a amar mais as pessoas. Nós temos que começar a ter as pessoas mais... olhar as pessoas de forma diferente para que Deus possa nos transformar e também transformar elas. Porque nós temos que ser novas criaturas. Nós temos que viver o novo Deus. O novo em Deus, aliás. Não adianta. O novo que Cristo está conduzindo, o novo que Cristo está ensinando, aprendendo todos os dias, deixando aquilo que nos afasta de Deus de lado e todo dia lutando contra o pecado, lutando contra a carne. É o que lemos até agora, é lutar contra a carne. Porque Deus não veio te condenar. Ele não veio te condenar. Ele veio te salvar. Ele veio sofrer, padecer, para que hoje o seu pecado não fosse só expiado. Não é só, o seu pecado hoje não é expiado, ele é tirado. E ele próprio diz, eis que tudo se faz novo. Então agora, se você aceita Cristo como Salvador, se você quer Cristo para a sua vida, se você confessar Ele perante os homens, comece a segui-lo, agora segui-lo de verdade. Não confesse, feito muitos, confessa só da boca para fora. Temos que confessar, mas temos que ter frutos, não da carne, mas frutos do Espírito. E para ter fruto do Espírito, nós temos que nos encher do Espírito de Deus. Nascer de novo. Não adianta estar na igreja e estar mentindo. Não adianta dizer que conhece a Deus, mas fala mal das pessoas. Não adianta dizer que conhece a Deus, mas você faz coisas erradas. Não adianta dizer que conhece a Deus e você pratica a maldade. Não adianta. É necessário nascer do Espírito, porque aquele que nasce do Espírito, ele se enche do Espírito de Deus, porque o nosso corpo, a Bíblia diz que é templo do Espírito Santo, e ele começa a praticar as obras e os frutos do Espírito. Ele vai mostrar frutos, mas frutos do Espírito. Ele vai mostrar paz, ele vai mostrar benignidade, ele vai mostrar mansidão, ele vai mostrar bondade. É isso que ele vai mostrar. Ah, é uma mentirinha só, é uma coisa simples. É uma mentirinha só, é uma coisa simples? Se arrependa. Porque a mentirinha, a coisa simples, vai te tirar da presença de Deus. Lembre-se, por causa de um erro de Moisés, ele não colocou o pé na terra prometida, ele só viu. Deus disse, eu vou deixar você ver, mas o pé lá você não bota não. Então lembre-se que por causa de uma mentirinha, você pode perder o seu lugarzinho no céu. Pense muito nisso. Mas tenha a esperança que Jesus veio para te salvar. Jesus veio para dizer a você, o caminho da salvação está em mim. Jesus veio para dizer que através dele é que chegamos até o céu. É através dele que vamos conhecer quem é Deus. Porque só conhece Deus aquele que desceu do céu. Quem foi que desceu do céu, gente? Ele mesmo disse que foi ele. Ele. Só sabe das coisas celestiais aquele que desceu do céu. E quem foi que desceu do céu e se fez homem e habitou entre nós? Cristo. Então só ele que poderia nos ensinar das coisas do céu. A gente não pode. Porque a gente não subiu. E ele fazendo milagres, prodígios, aquela coisa toda, e os fariseus não acreditavam. Imagine
Se Deus fosse falar das coisas celestiais. Então ele disse isso tudo e serve para nós também. Temos que acreditar em Cristo como o único Salvador. Porque Ele é o nosso Salvador. E Ele é o único que nos conduz. Por isso que Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14. Vamos chegar nele. 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, vem ao Pai, aliás, senão por mim. É vem. Não é vai, é vem. Porque Ele é o caminho, Jesus é a porta, Jesus é por onde vamos chegar até Deus, é através de Cristo. Sem ser através de Cristo, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Mas através de Cristo, dos seus ensinamentos, do seu caminho, de como Ele andava, nós andando e caminhando junto com Ele, nós vamos chegar até Deus. E Deus mandou, Jesus disse aqui, eu não vim condenar o mundo. Ele não veio me condenar, Ele não veio te condenar, não. Ele quer te salvar, mas você precisa querer ser salvo. Deus não vai pegar você e vai te obrigar. Ele vai te salvar se você quiser ser salvo. Ele não te obriga. Ah, mas aquele que é salvo para sempre, vai nessa onda. Você está trilhando o caminho de Jesus. Se você se desviar, você está predestinado à condenação. Se você está trilhando o caminho de Jesus e você permanece firme, você está predestinado à salvação. Eu acredito na predestinação dessa forma. Porque a Bíblia fala de livre-arbítrio e fala de predestinação. O que nos predestina à salvação é estar firmes em Cristo Jesus. É o que vai nos predestinar à salvação. É o que vai nos predestinar a chegar até Deus. Mas você é livre para escolher. Se você quer ser predestinado à salvação ou se você quer ser predestinado à condenação. Você é quem escolhe. Porque Deus, ele desceu, foi lá embaixo, ele tomou a chave das mãos do inimigo e ele chegou para você e disse, está aqui, ó. Eu soltei você da sua prisão, do pecado, que o inimigo queria destruir você. Está aqui a chave. Fechou a sua mão. Agora você abre a gaiola se você quiser ser preso. A decisão é sua. Você quer a salvação, você quer andar com Cristo, você quer ter uma vida abençoada, então você se entregue a Jesus. Faça o que Jesus fez. Ande como Jesus andou. Ame como Jesus amou. Tenha sonhos como Jesus teve. Faça tudo conforme a palavra de Deus. Aprenda com Jesus quem é Deus. Porque Jesus diz, eu não vim aqui fazer a minha vontade, mas a vontade de meu Pai que está no céu. Então não faça a sua vontade. Faça a vontade de Deus que a sua vida será abençoada. Porque muitas vezes a tua vontade, ela vai prejudicar as pessoas e vai prejudicar você mesmo. Mas quando é da vontade de Deus aquilo que você quer fazer, a coisa muda de figura. Você, além de ser abençoado, você abençoará as pessoas que estão ao teu redor. Então faça isso. Isso é ter uma mudança. Isso é nascer de novo. Nascer de novo é mudança de caráter. Nascer de novo não é você estar achando que porque você está indo para a igreja, está cultuando, isso já basta. Não. A sua vida tem que estar pautada na palavra. A sua vida tem que estar pautada no Evangelho. A sua vida tem que ser guiada por Cristo. Cristo é o único que pode mudar. Cristo é o único que vai te levar a Deus. Não existe outro. Não procure genérico. Não procure aquelas pessoas que dizem que vão te conduzir à salvação. Que o único que te conduz à salvação é Jesus Cristo. O único que te conduz à liberdade
até Deus é Jesus. O único que te leva pelo caminho correto, pelo caminho da justiça, da verdade, é Jesus. Então tenha essa certeza no seu coração. Que Jesus ele não veio para te condenar. Jesus ele não veio para dizer que era melhor do que você. Jesus ele não veio para dizer que você não vale nada, que você não presta, não. Jesus veio para dizer que você é valioso. Jesus veio para dizer que te ama. Jesus veio para dizer que quer que você nasça de novo. Jesus veio para dizer que você foi levantado no madeiro. Por amor de você, porque ele te ama. Mas ele ressuscitou no terceiro dia, provando que ele tem poder sobre a morte para te salvar. É esse Deus que eu estou te falando agora. É esse Deus que eu estou te mostrando agora. Esse é o único Deus que pode te conduzir ao céu. Esse é o único Deus que pode te levar até Deus. É Jesus. É o único nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então coloque isso na sua cabeça. É através de Jesus que você vai obter a vitória. É seguindo a Jesus que você vai ter vitória. É seguindo a Jesus que você vai conseguir vencer as batalhas. É seguindo Jesus que os gigantes vão cair. É seguindo a Jesus que as muralhas vão ao chão. É seguindo a Jesus que você vai ter uma vida abençoada. Então é necessário que você nasça de novo. Que Deus te abençoe. Essa é a nossa palavra de hoje. Até amanhã. Amanhã, às 8 horas da noite, estarei aqui de novo com mais uma parte desse capítulo, para que nós possamos entrar mais, aprender mais sobre o Evangelho de João. Mais uma parte do Evangelho de João nós vamos ver amanhã de novo. Nós começamos com a parte do capítulo 1, depois com outra parte do capítulo 2, estamos no capítulo 3 e amanhã nós vamos ver outra parte. Nós estamos aprendendo o Evangelho de João, o que Jesus nos ensina. Então vamos estar aqui aprendendo sobre Cristo e Cristo nos ensinando quem é Deus. Então vamos aprender de Deus. Aprender quem é Deus. E que você possa estar com seu coração preparado. Prepara teu coração. Porque todos os dias, às 8 horas da noite, vamos estar aqui aprendendo. E que você possa perceber a importância de acreditarmos em Cristo, a importância de deixar Cristo nos guiar. Então, que Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada pelo Senhor. Que Ele possa fazer com que você ande nos caminhos dele, que Ele possa te guiar. Até amanhã. Tenha uma noite maravilhosa e abençoada. E não esqueça, amanhã de 8 horas. 8 horas nós estaremos. 8 horas nós estaremos de novo aqui falando do Evangelho de João, tá ok? E não esqueça o nome do nosso canal. O nosso canal é Conhecendo Deus. Nós estamos justamente lendo as Escrituras para que possamos conhecer Deus. E só conhecemos Deus através de Jesus, tá certo? Então, meu muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe. E até amanhã, se assim Deus nos permitir. Deus te abençoe poderosamente.